Isso. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Isaías 46. O texto da nossa meditação nesta noite, nosso estudo, está no texto de Isaías 46. Isaías 46. Meus irmãos, antes de fazer essa leitura, eu vou deixar aqui duas sugestões de livros, que eu usei para alguns slides. Os irmãos que tiverem interesse, livros muito bons sobre o tema que nós falaremos hoje. Deuses Falsos, do Timothy Keller, e A Origem da Idolatria, de Mauro Meister. Fica aí a sugestão desses dois livros. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda que até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e ali ele fica. Do seu lugar ele não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Ouve-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Vamos buscar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós mais uma vez estamos na Tua presença, rogando, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me use para a glória do Teu nome, e também que o Teu Espírito Santo abra o entendimento de cada um aqui presente, para a honra e glória do Senhor. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu vou falar sobre algumas circunstâncias que passamos. Possivelmente os irmãos terão passado, ou estão passando, ou conhecem alguém que já passou por isso. Hoje é normal de nós trabalharmos aí 8 horas por dia, e talvez ainda termos de dedicar um tempo nosso aos estudos. Também no nosso dia não podemos abrir mão, normalmente não abrimos mão do nosso entretenimento. Então nós vamos ali assistir um telejornal, nós vamos ali assistir um programa de televisão, um episódio de uma série.
vamos ter acesso às nossas redes sociais. Isso é o que nós fazemos diariamente. Hoje, homens também fazem afazeres de casa, não apenas as mulheres. As mulheres também hoje trabalham e têm que cuidar de suas casas, cuidar da criação dos filhos junto com o marido. Hoje nós sabemos de jovens que estudam, e não apenas estudam, mas estudam e trabalham. Também crianças e adolescentes que estudam na escola regular, normalmente fazem inglês, vão fazer outros cursos, e assim vão vivendo a sua vida. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre o que tem reinado em nosso coração. No tempo de Isaías, nesse texto que nós acabamos de ler, era mais fácil, era mais visível ver os ídolos do coração de um homem, porque o povo naquela época, lógico que tinha os deuses, os ídolos velados, mas naquela época era normal de alguém fazer uma imagem de escultura, de madeira ou de bronze, e idolatrar, e ter aquele como Deus do seu coração. Hoje as coisas estão modernas. Hoje nós cristãos podemos vir à igreja nos domingos, até nas quartas-feiras, falarmos que professamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e muitas vezes não estar adorando todos os dias da nossa vida. Hoje os deuses são um pouco mais modernos. Hoje muitas vezes não são mais esculturas, mas hoje os deuses dos nossos corações normalmente são entretenimento. Talvez o Deus do nosso coração seja o nosso próprio eu. Talvez o Deus do nosso coração seja a riqueza. E nós vivemos vindo à igreja, mas aquilo que realmente faz sentido para nós é buscarmos ter um alto padrão de vida, é sermos reconhecidos pelos homens, é ter uma vida de entretenimento. Meus irmãos, o próprio Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nesses textos que nós acabamos de ver, nós vamos ver justamente sobre quem o povo de Israel estava adorando naquele tempo. Mas para falar sobre ídolos, primeiramente eu queria conceituar o que é um ídolo. E aí, o que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Meus irmãos, tudo aquilo que é mais importante que Deus na sua vida é um ídolo no seu coração. Para alguns, a família é mais importante do que Deus, e aí passa a ser um ídolo no seu coração. Para outros, a realização profissional em um período de sua vida é mais importante do que Deus, e aí essa realização passa a ser um ídolo em nosso coração. Meus irmãos, mas como identificar? Será que eu tenho adorado realmente a um ídolo? Ou será que eu tenho de fato adorado o único Deus que é digno de ser louvado e exaltado? Para isso nós vamos identificar se nós temos adorado de fato o nosso Deus Todo-Poderoso, ou se nós estamos adorando outros ídolos. E nós vamos ver que uma das formas da gente identificar se temos adorado outro ídolo, adorado algo que não é o nosso Deus verdadeiro, é olharmos para a nossa imaginação. Esse arcebispo William Temple afirmou uma vez: sua religião é o que você faz de sua solidão. Em outras palavras, o verdadeiro Deus de seu coração é para onde os seus pensamentos vão sem esforço, quando não há mais nada exigindo sua atenção. Sobre o que você gosta de sonhar acordado? O que ocupa a sua mente quando você não tem mais nada a se preocupar? No que você habitualmente pensa para se sentir alegre e confortável na privacidade de seu coração? Meus irmãos, quando você está num dia de folga, dia de descanso, o que você
se encontra sonhando acordado? O que você tem sonhado, tem planejado? O que vem na sua mente com mais facilidade quando você não está fazendo alguma coisa? Possivelmente isso pode ser um ídolo que você está adorando. Mas também, Léo, pode passar, por favor. Outra forma de discernir sobre o ídolo é o verdadeiro amor do seu coração e olhar sobre como você gasta seu dinheiro. Essa forma é uma forma realmente muito útil de nós vermos. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração, em Mateus 6:21. Seu dinheiro gira com menos esforço em torno do maior amor do seu coração. De fato, a marca de um ídolo é o fato de que você gasta muito dinheiro nele, e você tem que tentar exercitar o autocontrole constantemente. Meus irmãos, fazendo esse estudo, eu identifiquei que algumas partes, algum período da minha vida, eu adorava, por exemplo, a minha beleza, porque eu gastava tempo todos os dias na academia, gastava dinheiro, um alto dinheiro com suplementos alimentares, para me poder ter um corpo bonito, e eu gastava dinheiro com muita facilidade, eu tinha que exercer o autocontrole constantemente. E eu era cristão, já era convertido. Eu era dizimista, mas eu achava que aquilo já bastava. Meus irmãos, o nosso dinheiro gira com mais facilidade em torno do nosso ídolo. E nós vamos ver até, Paulo vai falar um pouco sobre isso em 2 Coríntios 8. Se nós de fato adoramos ao Senhor como único Deus, nós não seremos apenas dizimistas. Nós não iremos nos conformar em ser apenas dizimistas. Nós vamos falar assim: não, Senhor, dízimo é muito pouco, pelo tudo que o Senhor tem me dado, então eu vou ser dizimista e ofertante. Eu conheço um amigo pessoal que ele ensina o seu filho desde pequeno sempre que ele recebe a sua mesada, 10% é o dízimo, e pelo menos mais 10% é oferta, porque ele entende que o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. E então, por nós termos Deus como Senhor de nossas vidas, nosso dinheiro, nós conseguiremos servi-lo com muito mais facilidade. Então nós não passaremos mais apenas a ser dizimistas, mas dizimistas e ofertantes. Mas tem mais uma outra maneira de identificar. Mas antes disso eu vou pegar essa citação de Mauro Meister no seu livro, que ele vai dizer: Deus é o grande eu sou, e Israel, assim como nós hoje, trocou o grande eu sou pelo grande sou eu. Deus verdadeiramente é grande, mas eu decido trocá-lo pelo meu próprio eu, dominado e inflado. Meus irmãos, nós muitas vezes fazemos isso. Nós trocamos o grande eu sou, que é o nosso Deus, pelo grande sou eu. E aí nós queremos, como eu disse no exemplo anterior, queremos gastar dinheiro apenas conosco, queremos buscar apenas os nossos prazeres, a nossa vontade, e não buscamos o grande eu sou, que é o nosso Senhor. Mas uma outra maneira de identificar, essa já é para aqueles que realmente professam a fé em Deus: para o que você realmente vive, qual é o seu Deus real? Uma boa maneira de identificar isso é verificar como você reage às orações sem resposta e às esperanças frustradas. Meus irmãos, nós constantemente oramos ao Senhor pedindo alguma coisa, e o nosso Deus, Ele é soberano, Ele pode nos dar como não pode nos dar. Mas como que nós reagimos ao não do nosso Senhor? De fato nós falamos assim: Pai, se o Senhor não está me dando isso, é porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, e eu vou seguir minha vida? Ou você fica irado, você fica com raiva das orações não respondidas? Isso, se nós ficamos com raiva, irados, possivelmente é porque aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor pode ser um ídolo em nosso coração. Mas, meus irmãos, nesse texto que nós lemos em Isaías 46, nós vamos ver que o povo de Israel estava num contexto de guerra iminente. O exército assírio estava querendo invadir o povo de Israel,
e isso vai acontecer posteriormente. O povo de Deus estava rebelde ao Deus, ao grande eu sou, ao único Deus. Nós percebemos isso porque pelo afastamento do coração do povo de Deus. Eles estavam afastados de Deus de tal maneira que eles tinham construído outros deuses. Eles pegavam o seu dinheiro e davam a ourives para que eles construíssem ídolos para que eles pudessem adorar. E então o Senhor Deus vai fazendo um contexto de comparação. Quem são esses deuses que vocês têm adorado? Falando para o seu povo, falando para nós, povo de Deus. Quem são esses deuses? Quem são esses ídolos que vocês têm adorado? E eu vou mostrar quem sou eu. O único Deus, é verdadeiro. O único Deus digno de ser louvado e exaltado. E nós vamos ver que a primeira verdade que nós vemos nesse texto sobre quem é o nosso Deus é que o nosso Deus, ele nos carrega. Nos versículos 1 a 4, vai dizer assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Esses aqui são ídolos da Babilônia. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Ou seja, se o animal se encurvar, esses deuses vão se encurvar também. É os ídolos que eles estavam adorando, o povo de Deus. Eles não podem salvar a carga, eles não podem salvar a si mesmos. Se o animal tropeçar, esse ídolo vai quebrar e eles não se salvam nem a si mesmos. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, o nosso Deus, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Deus diz: até a sua velhice, eu serei o mesmo. E ainda que até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Meus irmãos, muitas vezes nós temos buscado riquezas, temos buscado prazer pessoal, temos buscado talvez prazeres deste mundo, e não temos buscado o verdadeiro Deus. Eu vou dar um exemplo prático, como eu já tinha falado da academia. O Deus que eu servia naquele tempo era o meu eu, a minha beleza, e eu fazia academia todos os dias, não faltava na academia. Gastava dinheiro com suplementos. E meus irmãos, isso é um fardo que muitas vezes é pesado. Treina, você pega uma gripe e você emagrece. Mas eu posso dizer sobre a riqueza. Muitas vezes as pessoas buscam a riqueza e não tem nada de errado no dinheiro, deixando claro isso. Mas isso não pode ser o Deus do seu coração. Você não pode viver por conta do dinheiro. E muitas vezes é um fardo muito pesado. Conheço pessoas que trabalham 10, 12 horas do dia para que possa para se enriquecer, e é um fardo pesado. Não consegue dormir, porque dependendo do que acontece, ele vai perder muito dinheiro e passa noites em claro. Sendo que quando nós buscamos ao nosso Deus, nós podemos dormir tranquilos, porque Ele nos carrega. Meus irmãos, você já parou para pensar que Deus, desde antes da fundação do mundo, já te conhecia? Se hoje você veio aqui, você teve saúde para adentrar a igreja, é porque Deus tem te carregado. Se você tem as coisas que tem, se você é quem você é, porque Deus tem carregado você todos os dias de sua vida. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, embora nós dormimos, e tem uns que dormem até mais que os outros, o nosso Deus, Ele não dorme. E Ele nos carrega e Ele está ao nosso lado 365 ou 366 dias do ano, 24 horas por dia. E Ele ainda promete: e eu vou continuar carregando vocês.
pode ser para onde você vai, eu estarei sempre com você. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós cremos, meus irmãos. Meus irmãos, uma outra verdade que nós vamos ver nesse texto é que o nosso Deus, ele é incomparável. Nós vamos ver aí nos versículos 5 em diante, que ele vai falar assim: a quem que vocês querem me comparar? Com quem que nós vamos comparar o nosso Deus? E ele vai dizer no versículo 5: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que lhe faça um Deus, e diante destes se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e ali ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra na sua tribulação. Meus irmãos, muitas vezes nós buscamos na nossa tribulação as coisas do mundo. Hoje, infelizmente, muitas pessoas são supersticiosas. Muitas pessoas vão acreditar na sexta-feira 13, vão ler o horóscopo. E meus irmãos, nas suas tribulações, elas buscam deuses que não é o nosso Deus. Quantas pessoas usam amuletos? Quantas pessoas têm imagens? E aí o texto vai nos dizer que pessoas pegam seu dinheiro, contratam ourives, e ele faz uma imagem, e eles se prostram diante dessa imagem. E o texto vai dizer que eles colocam essa imagem em tal lugar, e ali ela fica. Eles recorrem a ela e ela não se move, ela não responde. Enquanto o nosso Deus, meus irmãos, ele é o refúgio bem presente na nossa tribulação. É o que o salmista diz no Salmos 46. O nosso Senhor, ele é refúgio bem presente nas nossas tribulações. A quem nós vamos comparar o nosso Deus? Tem hora que eu falei, eu tenho que comparar o nosso Deus. Será que eu uso uma ilustração, por exemplo, de um Fusca e uma Lamborghini? Meus irmãos, nós somos incapazes de comparar o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é perfeito. O nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele é graça. Nossa mente humana pecaminosa é incapaz de imaginar o nosso Deus. E por vezes nós temos passado a adorar ídolos, a buscar Ele nas nossas tribulações e não ao verdadeiro Deus. Mas, meus irmãos, o texto continua. Nos versículos 8 em diante, vai dizer: lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas, no versículo 9, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente, de toda a terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei esse propósito, também o executarei. Sabe quem que é o nosso Deus, meus irmãos? Ele é incomparável. Sabe quem que é o nosso Deus? Lembra das coisas antigas que o Senhor já fez. O nosso Deus, ele é o que criou todas as coisas com o poder de sua voz. Sabe quem que é o nosso Deus? Ele é o Deus que afrontou o povo do Egito e mandou as 10 pragas. O nosso Deus é o que fez o seu povo passar seco no mar. O nosso Deus, ele é Senhor da história. E ele vai dizer que olhem para as coisas passadas, mas olhem para as coisas futuras que eu já anunciei. E ele vai dizer, o homem do meu conselho, que ele está se referindo a Ciro,
que viria mais de 100 anos depois. O que o nosso Deus está nos dizendo: quem que vocês querem me comparar? Vocês querem me comparar a riqueza? Vocês querem me comparar com ídolos? Vocês querem me comparar com imagens? Eu sou Senhor da história. E Deus pré-anunciava Cristo Jesus centenas de anos antes. E a Bíblia nos mostra isso. O Senhor hoje ainda pré-anunciou que Cristo voltará. E nós podemos ter a certeza que voltará, porque Ele cumpre a sua palavra. Ele é Deus. Não há nada e ninguém, e não existe ídolo semelhante a Ele. Ele é o Senhor da história. Meus irmãos, na hora que a gente vai falar para as coisas passadas, muitas vezes nós lembramos do Velho Testamento, do que Deus fez, ou mesmo no Novo, milagres. E aí eu paro para pensar e eu me recordo de um grande milagre que o Senhor fez. Quando Ele tocou meu coração, um coração de pedra, que fazia troza com os meus amigos. E muitas vezes esse era você também, meus irmãos. Muitas vezes nós nos referimos aos milagres do Senhor e nós queremos só falar o que aconteceu na Bíblia. E nós temos milagres para contar todos os dias da nossa vida. A nossa conversão é um enorme milagre. O homem buscar a Deus com esse coração pecaminoso que nós temos, uma fábrica de ídolos, isso é um milagre. A quem me comparareis? A quem semelhante a mim? Não existe, meus irmãos. Igual o nosso Deus, não existe outro. Ele é Senhor da história. Meus irmãos, eu estava na África e houve um grande ciclone em Moçambique. Muitas pessoas me mandavam mensagens: Paulo, chegou aí? Você está desabrigado? E eu falava: não, pela graça de Deus eu estou bem distante lá do ciclone. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que o ciclone pega o povo de surpresa, mas não pega o nosso Deus de surpresa. Um furacão pode acontecer, um tsunami pode acontecer, pode pegar o homem de surpresa, mas o nosso Deus, Ele não pega de surpresa, porque Ele é Senhor da história. Teve eleição lá em Guiné-Bissau há pouco tempo, poucos dias atrás, e o presidente ele é um muçulmano. E muitos ficam assim preocupados. Eu fico tranquilo, porque sabe quem que é o nosso Deus? Ele é Senhor da história. Se esse muçulmano hoje é presidente, é porque Deus permitiu. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. É um Deus que nos carrega todos os dias da nossa vida. É o Deus que é incomparável. Não tem como compararmos Ele. Mas também, uma outra verdade é que o nosso Deus, e só nele nós vamos encontrar salvação. Os últimos 2 versículos desse texto diz assim: ouve-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Meus irmãos, a justiça do Senhor aqui se reflete a Cristo. Meus irmãos, só há salvação em Cristo Jesus, em nosso Deus. Nós podemos querer ganhar esse mundo, como a palavra de Deus nos diz. Podemos ganhar esse mundo, mas se não buscarmos ao Senhor, nós perderemos a vida eterna. Salvação nós só temos em nosso Deus. Não há medicina que te salve, não há boa ação que vai fazer com que você seja salvo. Ah, mas eu sou bonzinho, Paulo. Eu não roubo, eu não mato, eu faço caridade. Isso não vai te salvar não, meu irmão. O que vai te salvar é só Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus. Salvação nós só temos em nosso Deus, meus irmãos. Não há nada que eu possa fazer e que você possa fazer que você mereça a salvação. Não há boa ação, não há vida correta, porque todos nós pecamos, como nós sabemos, e carecemos da glória, da graça de Deus.
Mas, meus irmãos, aonde abunda o pecado, superabunda a graça. E Deus, por amor a mim e a você, nos enviou Cristo Jesus, o nosso Salvador. E hoje nós temos vida e vida nele. Meus irmãos, nesse texto nós vemos maravilhas sobre quem é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele nos carrega todos os dias da nossa vida. Ele é incomparável. Só há salvação nele. E a pergunta que eu faço: que maneira nós temos vivido? Será que alguns dias da nossa vida nós temos buscado mais as coisas deste mundo? Como eu citei no começo, trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa, talvez queremos um momento de lazer, de entretenimento, e muitas vezes não buscamos ao Senhor. Muitas vezes, na hora que eu citei como identificar um ídolo, talvez você falou assim: nossa, tem dia que eu tenho adorado um ídolo mesmo, porque o meu coração é uma fábrica de ídolos assim como o seu. Então nós precisamos substituir os nossos ídolos. E como que nós vamos substituir? No livro de Mauro Meister, assim como nós vemos nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, o Senhor nos fez com a necessidade de adorar. Grave isso: se você não adorar o nosso Deus, todos os dias da sua vida você vai estar adorando outra coisa. Se você não adorar o nosso Deus, você está adorando outra coisa. E aí, como que nós substituímos os ídolos? Como que nós buscamos o Senhor e adorá-lo unicamente? Pois Ele é o único digno de ser adorado. Colossenses 3, de 1 a 5, Paulo vai nos mostrar. E aí o texto está aí, Colossenses 3, vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Meus irmãos, se de fato queremos adorar o único Deus que é digno de ser louvado e adorado, que é o nosso Deus, a receita é muito simples: é sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós temos que buscar as coisas lá do alto, não as coisas aqui deste mundo. Salomão vai dizer, o autor Eclesiastes vai dizer no capítulo 2, que ele buscou as coisas deste mundo. Aí ele vai falar: busquei prazeres da carne, busquei riquezas. Vai dizer que naquele tempo ninguém tinha tantas ovelhas quanto ele. Construiu um grande árvores frutíferas, edificou para si grandes construções. Ele vai dizer que se deu ao prazer da carne, então ele experimentou de prazeres carnais. Ele vai dizer que se deu ao prazer do vinho, da bebedice, e vai dizer que tudo que esse mundo, o nosso coração anseia, pecaminoso, de nada ele abriu mão. E vai dizer no final que tudo isso foi como correr atrás do vento. Nenhum proveito havia nas coisas deste mundo. E aí ele vai dizer: buscai as coisas acima do sol. Buscar as coisas lá de cima. Meus irmãos, infelizmente muitas vezes temos buscado apenas as coisas deste mundo. Passamos dias sem ler a Bíblia. Passamos muitos momentos sem orar ao Senhor, o nosso Deus.
E aí quando nos pegamos, nós temos adorado outras coisas. Meus irmãos, Paul Washer vai dizer uma frase que diz assim: você gasta mais tempo pensando no sapato que vai comprar, no carro que você dirige, como ajeitar seu cabelo, do que pensando no Filho de Deus. Diga-me se isso não é insano. É a maior de todas as contradições. Uma frase de John Piper também, ele vai dizer assim: o Twitter e o Facebook, uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Na hora que nós chegarmos no Senhor, ou o Senhor nos chamar, ou Jesus voltar, e nós formos ao céu, e formos prestar contas ao Senhor, talvez nós vamos falar assim: pai, eu não tinha tempo. Estudava e trabalhava. Aí eu formei, eu tive de trabalhar e fazer uma pós-graduação. Ah, pai, eu tinha que me divertir. E aí você vai falar: eu não tinha tempo. Aí o Senhor vai trazer a nossa memória: você não tinha tempo para ler a Bíblia, mas para entretenimento você tinha, para assistir um episódio você tinha, para entrar no Instagram e assistir history, nós temos tempo, para responder o WhatsApp, nós temos tempo, para buscar riquezas, buscar o nosso eu, a beleza, nós temos tempo, mas de leitura da palavra nós muitas vezes não temos tempo. Meus irmãos, precisamos buscar as coisas lá do alto. Ao acordarmos, sabe o que nós temos que lembrar todos os dias, meus irmãos? Que nós não podemos passar aquele dia sem meditar na palavra de Deus. Nós devemos já acordar com esse pensamento: eu preciso trabalhar, eu preciso de comer, mas mais do que isso, eu não posso passar esse dia sem ler a Bíblia Sagrada. Eu não posso passar o meu dia sem orar. Meus irmãos, infelizmente, nós temos trocado a leitura da palavra por muitas outras coisas. Muitas vezes nós nem nos preocupamos em trazer a Bíblia para a igreja. Mas se nós esquecemos o celular, começa a dar tremelique, porque não pode ficar 1h30 sem o celular. Mas a Bíblia não tem problema esquecer. Meus irmãos, eu fico constrangido comigo, porque muitas vezes eu sou assim. Meus irmãos, a palavra de Deus nós vamos ver em vários versículos, como Salmos, capítulo 1, versículo 2, que eu até citei domingo, né? Antes, o nosso prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Realmente, a hora prazerosa do nosso dia é quando nós lemos a Bíblia. Não tem erro. Quando você faz a sua leitura diária, você vai falar no final do dia: o momento mais gostoso do meu dia foi quando eu estava me deleitando na palavra de Deus. Em João 14, Jesus vai dizer assim: se você me ama, guardará a minha palavra. Muitas vezes nós cantamos: nós amamos ao Senhor, nós temos guardado a sua palavra. Para guardar a sua palavra nós precisamos meditar. Josué 1,8 também vai dizer: não cesse de falar no livro da lei, e medita nele de dia e de noite, para que nós façamos tudo o que nele está escrito. Precisamos meditar, meus irmãos, na palavra de Deus dia e de noite. Precisamos de gastar tempo. Eu acho muito legal porque não está lá: leia a Bíblia. Porque muitas vezes nós vamos ler e não vamos meditar. Mas está lá: medita. E não é só assim, medita uma vez no dia, não. Medita de dia e de noite. É gastar tempo, meus irmãos, de leitura da palavra. É orarmos antes de ler a Bíblia.
Lê com tempo, não é assim, nossa, eu tenho 5 minutos aqui agora, estou na fila do banco, já vou fazer minha leitura, que aí eu já mato do dia. E aí está chamando a senha, você está lendo aqui, tá? Aí na hora que você deita a cabeça no travesseiro, você nem lembrou o que você leu. Mas é meditar. Meus irmãos, para encerrar, eu vou trazer uma frase de Joe Bick. Ele vai dizer assim: você não vai encontrar alguém que tenha se arrependido de ter servido a Deus, mas vai encontrar centenas no final de suas vidas arrependidos de não ter dedicado todos os seus anos de vida ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós estamos tendo a oportunidade de olharmos para o nosso próprio coração. A quem eu tenho servido todos os dias, os anos de minha vida? Eu tenho buscado o nosso Deus, o único Deus que é verdadeiro, que nos carrega todos os dias da nossa vida, que é incomparável, que é Senhor da história, que nos dá a salvação em Cristo Jesus? Ou nós temos buscado apenas as coisas deste mundo, o nosso eu? Riquezas, entretenimento. Meus irmãos, a minha oração é que nós venhamos todos os dias buscar o Senhor, buscar as coisas lá do alto, ter vida de leitura da palavra, vida de oração, para que nós adoremos ao único que é digno, que é o nosso Deus. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Que Deus abençoe. Meus irmãos, vou deixar uns momentos de oração silenciosa, para que você coloque sua vida diante do Senhor. Não sei como você tem vivido, eu sei como eu tenho vivido, e vejo que muitos dias eu tenho falhado com o Senhor. Eu sei que se eu não buscar as coisas lá do alto, constantemente eu vou buscar um outro Deus, vou buscar um ídolo no meu coração. Coloque sua vida diante do Senhor e depois eu vou quebrar esse momento com oração audível. Pai, santo, santo, santo é o teu nome, toda a terra está cheia da tua glória. Pai, só o Senhor é Deus. Pai, o Senhor criou todas as coisas com a tua palavra. O Senhor é o Senhor da história. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor fez todas as coisas. Antes que nascêssemos, o Senhor já nos conhecia, e todos os dias da nossa vida o Senhor tem nos carregado. Pai, muito obrigado, porque não tem realmente como comparar o Senhor, porque o Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é perfeição, o Senhor é incomparável. E Pai, nós temos a salvação em Cristo Jesus apenas no Senhor, ó Deus. Pai, nos ajude a todos os dias da nossa vida nós buscarmos ao Senhor. Pai, nós damos o nosso coração e queremos adorar apenas a Ti. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos incomode, para que venhamos ter uma vida de leitura da palavra, de meditação nas Tuas santas Escrituras. Pai, que nós venhamos ter vida de oração, como está na Tua palavra, orar sem cessar, Pai. Pai, queremos ser verdadeiros discípulos do Senhor, para que assim nós também possamos discipular o próximo. Pai, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos,
Nos molde, ó Deus, trabalha em nosso coração de maneira que sejamos verdadeiros cristos, aonde nós estivermos. É o que nós oramos em nome do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Irmãos, vamos declarar cantando para o Senhor que mais perto nós queremos estar dele. É o hino de número 116 do Inário Novo Cântico. Convidamos os irmãos que puderem a se colocarem em pé ao som do piano. Oramos que a graça bendita de nosso único Salvador e Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e vos guarde em fé, hoje e até a glória. Amém.